Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 3, versos 26 e 27, que dizem: Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Bom, queridos, nós vimos aqui que continua, repercutindo aqui o batismo de Jesus. Ele estava atraindo multidões e João Batista estava também batizando na mesma região. E os discípulos de João Batista comentaram: olha, João Batista, aquele que você falou tão bem, que você elogiou, que você incentivou, que você apoiou, agora está roubando todos os discípulos, todos estão indo até ele. E agora? Ele se aproveitou do elogio que você fez e agora está levando todos até ele. Bom, queridos, aqui é bem óbvio o que está ocorrendo, Os discípulos de João Batista começaram a ficar com ciúmes. Ciúmes de Jesus em relação ao mestre deles, que é João Batista. E o ciúme é algo muito natural no ser humano, queridos? Mas justamente por isso, por ser tão natural, que a gente precisa ter muito cuidado, porque o ciúme gera todo tipo de coisa ruim no coração e leva muitas pessoas a fazerem coisas más. Às vezes é uma pessoa boa, uma pessoa tranquila, mas o ciúme acaba levando a pessoa a questionar outras, a pensar mal de outras, a desejar o mal para outras. Veja, Jesus, o que ele estava fazendo? Ele estava levando pessoas mais para perto de Deus, levando pessoas a se arrependerem. Que mal Jesus estava fazendo? Nenhum. Mas o ciúme, a preocupação de guardar aquela sua posição, acaba fazendo a pessoa pensar mal da outra e a desejar um mal para outra. Há um caso de ciúme muito grave lá em Números capítulo 11, quando Moisés ele chama algumas pessoas e junto com ele começam a profetizar a Deus. Só que dois homens, está lá em Números 11, eles não vão até Moisés e começam a profetizar no meio do acampamento. E Josué fica com ciúme de Moisés, porque aqueles ali não estão junto de Moisés, e fala: olha, Moisés, proíbam-no de profetizar, porque eles não estão andando com você. E Moisés diz para Josué: olha, você tem ciúme de mim? Ora, tomara, quem dera que todo o povo fosse de profetas, que Deus derramasse dessa unção sobre todos. Então a gente não tem que ficar com ciúme, queridos. Se uma igreja do lado está crescendo, se uma pessoa está sendo muito usada por Deus, se uma pessoa no louvor está cantando melhor que você, ou alguém está pregando melhor que você, ou alguém está evangelizando melhor que você. Não, meu irmão. Que bom que a pessoa está num nível ainda acima do seu. Que todos cresçam mais do que eu. Por mim, que todos amem a Deus mais do que eu, que todos... Não porque o meu amor diminui, mas porque o amor das outras pessoas cresçam. Que a gente deseja, querido, de verdade, que as outras pessoas cresçam. Que a gente não faça comparações. Para que esse tipo de comparação? Ficar olhando para o gramado do vizinho, ficar olhando para a igreja do lado, ou para o irmão do lado. Para que isso, queridos? Ah, aquela pessoa está prosperando. Ah, aquela pessoa foi promovida. Ah, aquela pessoa tem um casamento assim, um assado. Para com isso, meu irmão. Para que você vai olhar para o lado? Não, olhe para a sua vida, cuide de si e deseje todo o bem de Deus para as outras pessoas. O ciúme impede a gente de fazer isso. A gente quer que as outras pessoas tenham no máximo que nós temos. Agora, se começa a ter um pouco mais do que nós, a gente já fica incomodado, já se sente inferiorizado, já se sente ameaçado. Não, queridos, que pensamento superficial. Não, vamos desejar o melhor de Deus para todos. E se eles receberem inúmeras coisas e nós não, bom,
Que a gente aguarde em Deus, o que a gente ore mais, o que a gente se analise, mas não venhamos a ter esse tipo de sentimento. Em Tiago capítulo 3, verso 14, ele diz, olha, se vocês têm um amargo ciúme e sentimento faccioso, né, sentimento de divisão em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Ciúme, queridos, não é uma sabedoria que vem do alto. Mas ela é terrena, vejam só o que o ciúme é. É uma sabedoria que é terrena, animal e diabólica. Veja se tem expressões mais fortes para falar do ciúme, do sentimento e das divisões. É terreno, é animal e é diabólico. Não, agora, porque onde há ciúme e sentimento faccioso, o texto continua, aí há confusão e toda obra má. É claro, onde tiver ciúme e esse tipo de sentimento, é confusão, é obra má que vai surgir. Agora, a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Que a gente abandone esse tipo de coisa, queridos. E além do ciúme, também, né, tá no mesmo pacote a inveja. Né? Quantas pessoas têm isso no coração? Vem uma pessoa prosperando, ter algo melhor ou algo mais e começa a inveja. Para que esse tipo de coisa, queridos? Para que inveja? Tem gente que... É impressionante como acontece num bairro, né? Se alguém compra um carro novo, passa alguns meses, todas as casas ao redor começam a comprar um carro novo. Inveja. A pessoa estava ali com o carrinho dela, tranquilo, usado, 5 anos, mas porque um tem um carro novo, a pessoa se sente na obrigação, né, de fornecer aquilo para a família, porque senão ficou para trás, porque senão é inferior. E aí a pessoa entra numa dívida enorme que ela não tinha condições só para manter as aparências, só por inveja. Não faça isso, queridos. Isso é vaidade, isso é superficial. Não se mova baseado em invejas. Outro problema que nós vemos aqui, né, queridos? Ciúme, inveja e contendas. É claro, começou uma discussão, começou um questionamento aqui entre os discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus. Eu citei isso, né, em 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo questiona alguns irmãos que estavam com esse tipo de contenda. Ele disse assim, vocês são carnais, porque havendo entre vós inveja e contendas, não sois porventura carnais e não estáis andando segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não sois apenas homens? Pois quem é Apolo? Quem é Paulo, senão ministros pelos quais crestes? E isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, preste atenção, que o apóstolo Paulo está dizendo. Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Eu, Paulo, eu sou alguma coisa? Não. Apolo é alguma coisa? Não. Quem está realizando tudo, quem está operando tudo é Deus. Então, se uma igreja cresce mais do que outra, glória a Deus, glória a Ele, porque é Ele que faz. A gente não cria ciúmes, não cria esse tipo de pensamento, queridos. Quem é que plantou, quem é que regou? Não, não, não. É Deus que dá o crescimento. E que a gente não tem esse tipo de pensamento. A lavoura é de Deus, o edifício é de Deus, é Ele que está operando. É interessante notar que em Gálatas capítulo 5, onde lista, né, as obras da carne, as obras más da carne, ele fala, olha, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, né? Uma pessoa olha uma obra de feitiçaria, olha, isso é uma obra má. Olha uma pessoa idólatra, olha, isso não é bom. Prostituição, isso não é bom. Agora, o texto continua, queridos, fala, olha, inimizades são obras da carne, contendas, os ciúmes são obras da carne, as iras,
as divisões, as dissensões, os partidos, as invejas. Então veja, às vezes a gente se esquece, né, queridos, que a inveja, o ciúme, os partidos, as divisões, tudo isso é obra da carne. E isso não cabe a nós praticarmos. Então, queridos, que a gente mude o nosso pensamento, que a gente olhe as coisas de uma forma mais sadia para a nossa alma, sem ficar se comparando, sem ficar olhando para o outro. Para o outro, a gente só deseja o melhor. Que aquela pessoa cresça, seja feliz, tenha um casamento abençoado, os filhos tranquilos, filhos sábios. Que a gente deseja o melhor para todos, queridos. E para nós, que a gente possa também, segundo a misericórdia de Deus, ir crescendo, mas sem se comparar. Se outros estão crescendo muito mais que você, dê glória a Deus. Alegre-se com os que se alegram. Abençoe a vida dele. Fala, é isso aí, meu irmão. Eu continuo orando por ti para que você seja mais abençoado ainda. É você agindo assim que Deus te abençoa. Agora, quando você olha uma pessoa abençoada e se enche de ciúme, se enche de inveja, começa a pensar coisas ruins, etc., aí, meu irmão, fica difícil Deus te abençoar, né? Porque no seu coração não está correto. Então, abençoe as pessoas e assim você também vai ser abençoado. Amém, meus queridos? Que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.